para o funcionamento do organismo, é importante falar sobre ele. Então, o ferro, ele é um mineral extremamente abundante na crosta terrestre, né? Um dos minerais que são mais facilmente encontrados na natureza, mas quando se trata de células de organismos vivos, o ferro ele é encontrado em pequena quantidade em nossas células. Apesar dele ser encontrado em pequena quantidade, isso não quer dizer que ele não tenha uma certa importância. Ele é extremamente importante, porque ele é parte constituinte de diversas proteínas, como a hemoglobina, né? 70% do ferro encontrado no nosso organismo está ali na forma, né, associada à hemoglobina. Existe também ferro nas proteínas da mioglobina, ferro nas enzimas catalase e peroxidase, nas enzimas do citocromo, tanto hepático quanto as citocromos da mitocôndria, que metabolizam, né, concluem o processo de quebra da glicose, a fosforilação oxidativa. E 20% do ferro encontrado no nosso organismo, ele está armazenado em proteínas de reserva, que são as ferritinas e as hemossiderinas, que nós iremos falar mais à frente. O ferro também pode ser encontrado em complexos inorgânicos, né, como o sulfato ferroso, que é uma substância, um sal derivado de ferro, que pode ser encontrado no organismo humano também. E também se encontra ferro em outras enzimas, como a NAD-desdrogenase e a succinato desdrogenase. Então, de onde vem o ferro encontrado no nosso organismo? Uma das fontes do ferro encontrado no nosso organismo é a origem exógena. O ferro exógeno, ele basicamente vem da nossa alimentação. Então, estima-se que um indivíduo com uma alimentação balanceada, com um teor nutricional adequado, ele consiga ingerir de 15 a 25 miligramas de ferro por dia. Esse alimento, rico em ferro, boa parte desse ferro não vai ser absorvido pelo corpo, vai ser excretado pelas fezes. O intestino consegue absorver de 3 a 5 miligramas de ferro presente ali nos alimentos. Mas isso é mais que suficiente, porque um homem saudável, a necessidade nutricional diária de ferro na alimentação dele é em torno de 1 miligrama por dia. E a mulher, em torno de 2 miligramas por dia. Mas, professor, por que a mulher tem uma necessidade maior do que o homem? Porque a mulher menstrua, né? E o simples fato da mulher menstruar, essa menstruação, nessa perda de sangue, o sangue é um tecido rico em ferro. Então, essa menstruação, ela gera uma perda de ferro que faz com que a mulher tenha uma necessidade diária para repor esse ferro, uma necessidade aumentada comparada com a do homem. Então, ela basicamente tem o dobro da necessidade do homem para que ela consiga repor esse ferro que foi perdido pelo sangue menstrual. E quais são os alimentos que são ricos em ferro? Nós temos aí as vísceras, né, como o fígado. Temos o intestino, baço e outros órgãos, coração, né, que são miúdos, e eles são riquíssimos em fontes de ferro. Temos também os frutos do mar, né, que são alimentos que também são ricos
em ferro. Carnes vermelhas magras, né? Porque essas carnes vermelhas, elas são ricas em hemoglobina, né? Tem ali resquício de sangue, e também são ricas em mioglobina, que é uma outra proteína que também tem ferro na sua constituição. O feijão também é um alimento rico em ferro, né? Não só o feijão, mas outras leguminosas também são ricas em ferro, né? Leguminosas são todas as plantas que possuem o legume, que é uma vagem, né? Então, o feijão, ele tem vagem, né? Ele é uma leguminosa. E outras plantas que são consideradas leguminosas, nós temos aí a soja, ervilha, lentilha, a fava, todas elas são ricas em ferro. Mas, lógico, o feijão ele tem um teor bem elevado. Com relação às hortaliças, nós temos as hortaliças, principalmente as hortaliças que têm uma folhagem verde escura, como a rúcula, o espinafre, a vinagreira. Todas essas folhas têm um alto teor de ferro na sua constituição. E também nós temos a gema do ovo, que também é um alimento riquíssimo em ferro. Então, esses alimentos, quando inseridos na alimentação do indivíduo, ele vai ter ali suprida a sua necessidade diária. Mas existe outra origem do ferro que é utilizado pelo corpo diariamente. Esse ferro, ele é chamado de ferro endógeno. O ferro endógeno, ele vem da reciclagem das hemácias. Nós temos diariamente, o nosso corpo produz uma grande quantidade de células vermelhas e diariamente nós temos uma destruição de hemácias velhas. É esse processo, né, de equilíbrio entre produção e destruição. E aquelas hemácias velhas que são destruídas por um mecanismo que te chama de turnover dos eritrócitos. Esse processo ele faz com que todos os constituintes, ou quase todos os constituintes, que são encontrados na hemácia velha, eles sejam praticamente todos reaproveitados. Tá? A gente falou, inclusive, isso na aula da semana passada, né, que eu gravei, que eu postei no YouTube, e eu disponibilizei o link para vocês, que é a aula sobre interpretação de hemogramas. Tá? Então, lá numa parte dessa aula, eu falei sobre o ciclo do eritrócito, como que ele é produzido, o tempo de vida dele durante a circulação, que é cerca de 120 dias, e depois, quando ele vai ser destruído, né? E essa hemácia velha, quando ela é destruída, o ferro presente na hemoglobina vai ser reaproveitado. E desse ferro reaproveitado, né, dessa reciclagem das hemácias, o organismo ele reutiliza de 20 a 25 miligramas por dia. Então, percebam que a grande parte do ferro que o organismo necessita diariamente não vem da alimentação, ele vem da reciclagem dos eritrócitos, do processo de destruição dos eritrócitos velhos. Esse ferro que estava dentro da hemácia velha, ele é transportado pela transferrina, pelo sangue, até chegar nos tecidos de depósito, né, as proteínas ferritina e hemosiderina. Alguém está com dúvida? Então, continuando, pessoal. Então, esse ferro ele vai ser depositado principalmente no fígado e na medula óssea. Por que ele é depositado na medula óssea? Porque lá é onde é produzido células vermelhas. E a medula óssea precisa ter esse ferro
para auxiliar no processo de produção de hemácias. Então, aqui nós temos uma imagem que representa justamente isso. Nós temos um macrófago, né, que é uma célula encontrada na medula óssea e em vários tecidos. Mas esse macrófago medular, que é essa célula maior, que está bem no meio, cujo núcleo tem uma tonalidade lilás, esse macrófago ele tem ferritina no seu citoplasma. Essa ferritina está rica em ferro. E esse macrófago ele vai doar, ele vai transferir o ferro do seu interior para as hemácias que estão amadurecendo. Então, essas outras células aí, ao redor dessa célula maior, são hemácias jovens. São hemácias que ainda têm núcleo, tá? Durante o processo de amadurecimento da hemácia, ela vai expulsar esse núcleo, né, e vai concluir o seu processo de amadurecimento. Então, para que ela amadureça, ela precisa sintetizar a hemoglobina. E para sintetizar a hemoglobina, ela precisa captar, absorver ferro. Esse processo aí, que acontece na medula óssea, essa transferência de ferro do macrófago para a hemácia, é chamado de rofeocitose. É o processo de transferência do ferro. Tá? Então, a gente viu aí que o corpo, ele tem uma necessidade diária, que parte dessa necessidade diária é suprida pela alimentação. A outra parte, ela é suprida pela reciclagem dos eritrócitos, tá? Mas nós também temos uma perda diária de ferro. Muito embora seja muito pequena, ela é importante, tá? O nosso corpo, ele não elimina ferro pela urina e não elimina ferro pelas fezes, em condições normais. O que acontece é que o nosso organismo, ele controla várias substâncias, a concentração de várias substâncias, controlando a absorção e a excreção. Então, tem algumas substâncias que quando estão em excesso no sangue, o organismo elimina o excesso através da urina ou das fezes e reduz a absorção. Então, o organismo ele começa a reduzir a absorção alimentar desse composto. Quando o indivíduo tem uma queda da concentração de determinada substância, o que é que o organismo faz para aumentar a concentração a níveis normais? Aumenta a absorção e reduz a eliminação. Tá? O ferro, ele é um elemento que o corpo não consegue eliminar de maneira eficaz. A perda diária de ferro consiste apenas na descamação da pele e na descamação de células do trato gastrointestinal. Então, a nossa pele, ela descama, as células velhas vão morrendo, vão se desprendendo da pele, e essas células levam consigo uma pequena quantidade de ferro. Alguém está com dúvida? Alessandra? Pessoal, eu tô silenciando o microfone de vocês, tá? Para não interromper. Mas caso alguém tenha alguma dúvida, algum questionamento, pode falar aqui, tá bom? Não tem problema. Então, a nossa pele, à medida que ela vai descamando, né, as células do sistema do estômago e do intestino, quando elas descamam também, elas levam consigo pequena quantidade de ferro. O organismo também perde pequena quantidade de hemácias e de hemácias tanto nas fezes quanto na urina. Isso é normal, mas a quantidade é muito pequena. E essas hemácias, quando acabam saindo do organismo, elas também levam quantidade de ferro. Então, essa perda diária de ferro é cerca de 1 miligrama. E percebam que a quantidade perdida
diariamente é justamente a quantidade que o homem precisa para repor. Ele perde 1 miligrama por dia e ele precisa, né, na alimentação, ter uma absorção em média de 1 miligrama por dia. Então, basicamente, ele vai repor o que ele perdeu. E o restante ele reutiliza através do turnover dos eritrócitos. A menstruação, ela faz com que a mulher, né, tenha uma perda aumentada de ferro devido à menstruação. Então, por conta disso, a mulher, ao invés de perder 1 miligrama de ferro por dia, ela perde 2. Por isso que a mulher precisa absorver 2 miligramas por dia. Existem outras condições que aumentam a necessidade diária de ferro de alguns indivíduos, principalmente mulheres gestantes e lactentes. No caso da mulher gestante, a necessidade diária de ferro dela aumenta porque ela precisa suprir a necessidade dela e a necessidade do embrião, né? Porque aquele embrião, aquele feto que está se multiplicando, ele precisa, né, que a mãe ceda a ele ferro para que ele consiga produzir as suas proteínas ferro dependentes e consiga produzir também as suas células vermelhas. Durante a lactação também a necessidade diária aumenta, porque o indivíduo, né, a gestante, precisa Josi? Oi, professor. Oi, tá? Tem alguma dúvida? Eu queria fazer uma pergunta para o senhor. Pode falar. Sim, porque eu estou vendo no ferro exógeno, mulheres 2 miligramas, né, e homem. Uhum. Aí, pelo que eu entendi, a gente tem mais esse ferro pelo ferro endógeno, né? A Isso. reciclagem das hemácias. Uhum. Parte do nosso ferro mesmo é oriundo dessa reciclagem. Sim. Então, professor, por que que tem vários casos, assim, a maior parte das pessoas são anêmicas, já que a maior parte é dessa reciclagem, ou essa reciclagem das hemácias, ela ocorre em maior quantidades, a ponto da Assim, pessoa não suprir. tá. O que acontece é o seguinte: a anemia ferropriva, causada por deficiência nutricional, ela é uma anemia crônica. O indivíduo ele não tem essa anemia do dia para a noite. Acontece por meses ou anos de negligência nutricional e esse indivíduo ele vai tendo um saldo negativo diário e isso vai acumular, né, na redução dos estoques de ferro do organismo. Aí só assim ele vai começar a ter anemia. Então essa anemia por carência nutricional de ferro, ela demora a acontecer, tá? Sim, Mas sim, a carência nutricional de ferro, ela pode acontecer por outros fatores, não só pelo déficit nutricional, tá? A gente sim. já vai chegar lá. Então, só tenham em mente que essa anemia ferropriva causada pelo déficit nutricional, ela não nasce do dia para a noite. Ela demora um tempinho para acontecer. Geralmente essa pessoa ela tem uma alimentação, né, que não atende à necessidade de ferro dela, e essa alimentação vem há muito tempo desse jeito, tá? São pessoas displicentes com a sua alimentação. Ok, professor, obrigada. Certo? Nada. Continuando, então esses indivíduos, né, as gestantes e lactentes, elas têm uma necessidade diária aumentada porque elas precisam suprir a necessidade do próprio corpo e suprir a necessidade do embrião ou do, do indivíduo que está em lactação, tá? Então, a lactente, ela precisa produzir leite e o leite tem ferro como seu constituinte, né? Esse ferro vai ser, então, absorvido pelo bebê que está sendo amamentado. Então, na absorção diária, na nossa alimentação, boa parte do ferro que é encontrado, ele vem na forma de ferro 3+. O ferro, pessoal, ele é um metal que ele é encontrado na natureza na forma iônica de duas formas. Ou ferro com carga +3, ou ferro com carga +2. O ferro com carga +3,
ele é chamado de ferro férrico ou ferro oxidado. O ferro encontrado com carga +2, ele é chamado de ferro ferroso ou ferro reduzido, tá? Esse ferro férrico, ele é solúvel em substâncias ácidas, ele se mistura muito bem em soluções ácidas, como o estômago, mas ele não se mistura muito bem em soluções básicas, como é encontrado no intestino delgado, no duodeno. E outra coisa que é interessante é que o ferro 3+, o ferro oxidado, ele pode se transformar num ferro 2+, num ferro reduzido. Esse processo de conversão de ferro férrico em ferro ferroso acontece em ambientes ácidos, como o suco gástrico, tá? E é interessante notar também que na maioria dos alimentos que são ricos em ferro, no intuito de melhorar a absorção do ferro, porque o corpo ele só absorve o ferro na forma Fe2+, na forma reduzida. Então, os alimentos que são ricos em ferro, geralmente eles são servidos juntamente com substâncias ácidas. Então, é comum, né? Quem já comeu feijoada já percebeu que ela sempre é servida com uma substância ácida incorporada ali no cardápio. Ou a feijoada ela é acompanhada de laranja, ou de limão, ou de abacaxi, porque essas substâncias ácidas, substâncias que têm ácido cítrico, né, esse ácido ele facilita a conversão do ferro 3 em ferro 2+. E esse ferro 2+ é que é o absorvido. Então, trocando em miúdos, essa associação de alimentos ricos em ferro com substâncias ácidas, isso melhora a absorção do ferro. Outra questão que é interessante é que a ferrugem, né, o ferro enferrujado, né, o ferro oxidado, ele pode ser removido através da lavagem com substâncias ácidas. Então, é comum as pessoas, por exemplo, retirarem ferrugem de placas de metal utilizando uma bandinha de limão, né? Aquele suco de limão, como ele é ácido, ele facilita a remoção do ferro oxidado, do ferro férrico. As proteínas que têm o anel M, né, que nós vamos já discutir o que seria esse anel M, elas são absorvidas intactas na mucosa intestinal. E esse anel M, ele é absorvido também intacto. E como eu falei para vocês, né, o organismo, ele controla a concentração do ferro apenas controlando a absorção do organismo. Então, se o meu organismo tem quantidades altas de ferro, como é que o organismo faz para não aumentar mais? Reduz a absorção intestinal de ferro. Se o meu organismo tem carência de ferro, como é que o meu organismo faz para combater essa carência? Aumenta a absorção de ferro intestinal. Alguém? Tamara. Oi, Tamara. Aumenta o teu microfone, minha irmã. Calma aí, professor, que eu estou muito atrapalhada com essa moda da tecnologia. Professor, eu já ouvi falar que eles colocam a Coca-Cola para tirar o ferro. Por que isso acontece? Ela também tem alguma substância ácida? Tem. Ela tem o ácido fosfórico. A Coca-Cola tem ácido fosfórico e ácido carbônico. Também retira a ferrugem. Tá? É isso? Oi? Mas é corroer Não. Ela reduz o ferro, ela remove a ferrugem. Ah, entendi. Obrigada. Nada. Então, quando a gente analisa o corpo humano, a gente percebe que o ferro ele está localizado em 3 regiões distintas, que a gente chama de compartimentos do ferro, tá? Para que o aluno entenda,
né, no que se trata esses compartimentos, eu sempre faço essa comparação para o aluno entender melhor, né? Por exemplo, nós, quando não estávamos em isolamento social, quais eram os locais mais prováveis de alguém encontrar a gente, né? No meu caso, ou na minha casa, ou dentro do meu carro, me deslocando ou para o trabalho, ou para meu local de estudo, ou eu trabalhando, tá? Então, essas regiões mais prováveis de me encontrar são os meus compartimentos, tá? Quando a gente analisa o ferro no organismo humano, a gente encontra aí 3 compartimentos que são mais fáceis de encontrar o ferro. O compartimento de transporte, o compartimento de reserva e o compartimento funcional. Então, onde é que esse ferro pode ser encontrado no organismo humano? O compartimento de transporte é quando o ferro ele está ali circulando pelo sangue, e ele circula aderido a uma proteína que é especializada em transportar ferro no sangue. O nome dessa proteína é transferrina. Por isso o nome dela, trans de transporte e ferrina de ferro. Então essa proteína encontrada no sangue, a função dela é transportar ferro do intestino para os locais de depósito. Outro local que a gente pode encontrar o ferro é onde ele fica reservado, até o corpo fazer uso dele. Os locais de reserva são 2 proteínas, a ferritina e a hemosiderina. Essas proteínas são encontradas em diversos órgãos e diversas células, principalmente no hepatócito, né, a célula do fígado, no baço, na medula óssea e alguns outros tecidos em menor quantidade, mas principalmente no fígado, baço e medula óssea. Então, esse ferro que vem lá do intestino, absorvido pela alimentação, ele vai ser transportado pelo sangue através da ferritina e depois vai ser armazenado nos órgãos de depósito, tá? Através da ligação com 2 proteínas, ou com a ferritina ou com a hemosiderina. E também nós temos o compartimento funcional, né? O compartimento funcional é onde esse ferro está sendo utilizado. O principal local de uso do ferro é a hemoglobina, é o pigmento vermelho do sangue, né? Onde está 70% do ferro do nosso organismo está na forma de ferro da hemoglobina. Mas ele pode ser encontrado também na mioglobina, que é uma proteína terciária, né, que tem ferro na sua estrutura. E outras enzimas que não têm o anel M, mas têm o ferro como elemento fundamental. Aqui nós temos um esquema de como que acontece esse processo de absorção do ferro no intestino. Nós temos aí uma célula, o esquema de uma célula chamada de enterócito, é a célula que é encontrada no intestino, e essa célula, ela está lá em fronteira com o lúmen intestinal, então do lado direito ou do lado esquerdo da tela, representa aí o alimento que está lá na parte interna do intestino. E no lado direito da tela de vocês, representa aí o sangue, tá? Tem um nome aí, ó, sangue e lúmen intestinal. Então, quando o alimento que foi ingerido, ele tem proteínas que têm o anel M, né? Que é esse losango vermelho com o átomo de ferro no centro, esse anel M ele vai ser absorvido totalmente, ele vai ser fagocitado. Essa fagocitose, né, esse anel M, ele vai permanecer dentro da vesícula fagocítica, né, no fagossomo. Dentro desse fagossomo, ele vai sofrer um processo de redução, ele vai se transformar em ferro 2+. E esse ferro 2+, ele vai ser transportado para o interior do citoplasma da célula, através de uma proteína transportadora chamada de DMT1, que na descrição dessa figura mostra o nome dela completo. Esse DMT1
significa transportador de metal divalente. Tá? Então, esse ferro que foi reduzido dentro do fagossomo, ele vai para o interior do citoplasma, e lá no interior desse citoplasma do enterócito, ele vai ter dois destinos. Ou ele vai ser armazenado dentro dessa célula, associando-se às proteínas de ferritina, ou esse ferro vai parar na corrente sanguínea, passando por uma estrutura, uma proteína chamada de ferroportina, tá? É essa estrutura aí, essa elipse rosa, onde tem a sigla FPN. FPN significa ferroportina. Então, o nome ferroportina, né, nos faz entender qual a função dela. A ferroportina nada mais é do que uma porta, uma proteína que funciona como porta para a saída do ferro do interior da célula e a chegada dele até o sangue. O ferro também, ele pode ser absorvido, voltando lá para o lado esquerdo da tela, o ferro também pode ser absorvido quando ele está sozinho. O íon ferroso, né, o ferro 2+, ele pode ser transferido também para o interior do citoplasma dessa célula, do enterócito, através também de outro transportador de metal divalente 1. Ele só transporta metais com carga 2, por isso que é transportador de metal divalente, duas cargas, carga 2. Então, o ferro 2+, né, se o ferro que veio lá da feijoada, ele sofreu redução lá no estômago por causa do ambiente ácido, quando ele chega no intestino, ele vai ser absorvido através dessa proteína chamada de transportador de metal divalente, tá? E aí, novamente, dentro do citoplasma, esse ferro tem dois destinos. Ou ele vai ser reservado, vai ser armazenado, associando-se à ferritina, ou esse ferro vai ser transportado para o sangue através da passagem pela ferroportina. Mas quando o ferro ele não está no estado reduzido, ele está no estado oxidado, o ferro 3+. Voltando novamente para o lado esquerdo da tela. O ferro 3+, ele pode sofrer um processo de redução através da ação de uma enzima chamada de citocromo do adenal B. Essa enzima, essa proteína de superfície, doa um elétron para o ferro 3+, e aí ele vai ter uma carga 2+, e aí ele consegue ser internalizado através do transportador de metal divalente, e aí, novamente, ele vai ou ser armazenado na ferritina, ou vai ser transportado para o interior, para o ferro, ou para o sangue, tá? Lá no sangue, esse ferro, ele sofre novamente um processo de oxidação, se transforma em ferro 3+, e ele vai se ligar à proteína transportadora, chamada de transferrina, que é essa esfera pequena de tom marrom, né? Representando aí a proteína transferrina. Então, esse é o mecanismo, pessoal, de absorção intestinal do ferro. Como que acontece? Esse ferro, quando ele chega no sangue, o organismo consegue também controlar os níveis de ferro no sangue. Como que ocorre esse controle dos níveis de ferro no sangue? Através da produção de uma proteína chamada de epsidina. Essa epsidina, ela funciona como uma espécie de chave que fecha, né, que bloqueia a ferroportina. Relembrando, a ferroportina é aquela proteína que promove a passagem do ferro do interior da célula para o sangue. Então, se o organismo produz muita epsidina, os níveis de ferro no sangue caem. Por quê? Aí, o ferro não consegue sair do interior das células. O ferro ele permanece no interior da célula. Oi, Berta. Oi, professor, deixa eu só te falar. No slide anterior, eu tenho uma dúvida.
quando ele vai ser lançado, o ferro vai ser lançado pela ferroportina, ele vira o Fe3+, certo? Sim. E por que ele reduz e depois ele volta à sua forma original? É porque a transferrina, ela só consegue se ligar ao ferro na forma oxidada. Entendeu? Essa ligação do ferro, deixa eu voltar aqui. Ó, quando ele passa pela ferroportina, ele acaba perdendo um elétron, tá? E essa perda desse elétron faz com que ele volte a ter a carga 3+. Porque o que é essa carga 3+? É um átomo... Mas quem faz ele perder é essa efaestina? Isso, essa enzima efaestina que rouba um elétron dele. Tá bom, professor, obrigada. Tá? Ela faz uma oxidação desse átomo, desse íon de ferro. Tá? Então, pessoal, esse controle dos níveis de ferro no sangue acontecem através da produção da epsidina. Então, por exemplo, quando o indivíduo, lá para o canto superior da tela, quando o indivíduo está com excesso de ferro no sangue, como é que o organismo faz para controlar esse excesso de ferro no sangue? O organismo ele vai aumentar a produção de epsidina. Perceba que aí do nome excesso de ferro tem uma seta com sinal de mais, significa aumento da produção. Então, quando o indivíduo tem excesso de ferro, o organismo vai ter um estímulo para aumentar a produção de epsidina. E o que acontece? Essa epsidina em grande quantidade bloqueia a ferroportina e impede a saída de mais ferro para o sangue, reduzindo a concentração de ferro plasmática. Já em condições de carência de ferro, como, por exemplo, o estado anêmico ou a condição de hipóxia, essas duas condições, elas inibem a produção de epsidina. Se tem pouca epsidina no sangue, as ferroportinas estarão livres e o ferro consegue ir do interior da célula para a circulação sanguínea, aumentando a concentração de ferro. E uma outra coisa que é interessante, lá em cima, né, quando o indivíduo ele tem um processo infeccioso ou inflamatório, né, uma das substâncias produzidas pelas células inflamatórias são as citocinas. Dentre as citocinas, nós temos a interleucina 6, e essa interleucina 6 estimula a produção de epsidina. E aí, como a gente já viu, aumento de epsidina no sangue reduz a concentração de ferro. Professor, mas para que o organismo ele vai reduzir a concentração de ferro no sangue em processos infecciosos e inflamatórios? É muito simples, é um mecanismo de defesa, porque os micro-organismos, para se multiplicarem, eles precisam de ferro. Então, o que é que o corpo faz para se defender de um processo infeccioso e inflamatório? É reduzir a oferta de ferro para esse micro-organismo. Então, se o micro-organismo ele está num ambiente, né, que é o sangue ou na ferida, que tem pouco ferro, ele vai ter dificuldade de se multiplicar. E por conta disso, né, a infecção ela é mais facilmente controlada. É basicamente o que acontece também no estado febril. Durante o processo infeccioso e inflamatório, o corpo ele aumenta a temperatura. Por que ele aumenta a temperatura? Por que quando a gente está doente, a gente tem febre? Porque os micro-organismos patogênicos, eles têm uma temperatura ideal de multiplicação, que é justamente a temperatura corporal. Eles adoram a temperatura do nosso corpo, é a temperatura ideal para eles se multiplicarem. Mas quando nós temos febre, quando a temperatura vai para 38, 39, 39,5, até 40, esse micro-organismo, quanto mais alta a temperatura, mais dificuldade ele vai ter de se multiplicar. Porque não é a temperatura ideal para ele se multiplicar. Lógico, o excesso de febre é danoso? A febre acima de 40 graus pode matar, porque existem
vários órgãos que são sensíveis à temperatura, como o cérebro. Existem várias proteínas que entram em degradação com esse excesso de temperatura, tá? Mas a febre é um mecanismo de defesa do corpo, tá? Entendido, pessoal? Então, aí nós temos duas células que são células que têm ferro, né, depositado no seu interior, tanto o enterócito quanto o macrófago. E essas células, elas podem ceder o ferro do seu interior para a circulação sanguínea. Tá? O controle vai se dar através da concentração de hepcidina, que vai deixar ou não esse ferro ir para a circulação. Então, o ferro, uma vez na corrente sanguínea, ele vai ser transportado, né, pela transferrina, que eu já falei, e ele depois vai ser armazenado nos tecidos, se ligando às proteínas de depósito. Uma delas é a ferritina. A ferritina é responsável pelo armazenamento de 60% do estoque de ferro. A ferritina, ela é encontrada na maioria das células. E o bom da ferritina é que o ferro ligado a ela, ele é facilmente utilizado pelo organismo, porque a ligação ferro-ferritina é fraca, e aí esse ferro facilmente se destaca e facilmente é mobilizado para as demandas e necessidades do organismo. Em decorrência disso, a concentração de ferritina, ela é um mecanismo para o analista clínico ele determinar as concentrações de reserva do ferro. Porque a ferritina, pessoal, ela funciona como uma espécie de celeiro que armazena o ferro. Para a gente entender, eu vou dar um pequeno exemplo, né? Vamos supor que um agricultor ele está fazendo um plantio de um determinado grão. Vamos supor que ele está plantando milho, né? Se ele faz uma plantação grande, ele se prepara para a colheita como? Construindo vários celeiros para armazenar sua produção. Mas se o plantio dele é pequeno, ele vai produzir poucos celeiros. Então, a quantidade de celeiros que ele vai produzir é proporcional à quantidade de milho que ele vai ter na sua colheita. Basicamente, é isso que o corpo faz. O corpo, ele sintetiza grande quantidade de ferritina quando ele tem muito ferro para armazenar. Se ele tem pouco ferro, ele produz pouca ferritina, tá? Então, se eu quero saber se o indivíduo tem muito ou pouco ferro armazenado no interior do seu organismo, eu vou dosear a quantidade de ferritina que ele tem. Então, por conta dessa característica da ferritina, ela é utilizada no diagnóstico e controle de doenças associadas à alteração nos níveis de ferro, tá? Outra característica interessante da ferritina é que ela também é uma proteína inflamatória. Ela é produzida pelo fígado, e quando você tem uma inflamação grave, o fígado produz grande quantidade de ferritina. Professor, mas por que ele produz grande quantidade de ferritina num processo inflamatório? Pelo mesmo motivo que eu falei no slide anterior, porque é um mecanismo de proteção. Se o corpo está infeccionado ou inflamado, o corpo ele tende a retirar o ferro circulante, porque ele não vai, né, ele não vai deixar esse ferro na circulação para que ele seja utilizado pelo micro-organismo. E o que é que ele faz? Ele tende a retirar o ferro circulante e armazenar nos tecidos. Como que ele vai fazer isso? Aumentando a quantidade de ferritina para depositar esse ferro nos tecidos. Tá bom? Então, toda vez que o indivíduo tem um processo inflamatório infeccioso, uma das características
do nosso corpo é aumentar a síntese de ferritina. Por isso que ela é considerada uma proteína inflamatória, porque é um mecanismo de defesa. O organismo tira o ferro da circulação para se proteger de agentes infecciosos, porque se tem pouco ferro na circulação, o micro-organismo não vai se multiplicar. Outra proteína de depósito é a hemosiderina. A hemosiderina é responsável por 40% dos estoques de ferro. Ela gera um complexo insolúvel derivado da ferritina e, detalhe, ela tem uma maior concentração de ferro. Então, comparando aí a hemosiderina com a ferritina, a hemosiderina é como se fosse um armazém bem grande, que consegue armazenar grande quantidade de ferro. Só que, em decorrência disso, ele libera ferro mais lentamente. Professor, para que ter duas proteínas que armazenam ferro? Isso é uma pergunta bem interessante. Porque essas duas proteínas de depósito, elas têm características e funções diferentes. Eu sempre utilizo esse exemplo na minha sala de aula para distinguir a função da hemosiderina da ferritina. Vamos comparar o ferro como se fosse dinheiro, né? O dinheiro. Nós guardamos o nosso dinheiro basicamente em dois locais: a carteira de bolso, né? E a conta bancária. Se eu faço a seguinte pergunta: de onde desses dois locais eu consigo armazenar a maior quantidade de dinheiro? A resposta, logicamente, é a conta bancária, né? É lá onde você consegue guardar um volume bem maior de dinheiro, né? Então, a nossa conta bancária é como se fosse a hemosiderina. A hemosiderina, ela armazena um volume muito maior de ferro comparado com a ferritina, que é a nossa carteira. Tá? Mas se eu te perguntar, se você estiver numa rua e você precisar comprar uma caneta ou uma água mineral, você vai usar o dinheiro de onde? Tu vai no caixa eletrônico sacar o dinheiro ou tu utiliza o dinheiro da carteira? Logicamente que a resposta é o dinheiro da carteira. Porque a carteira, que aí comparando é a ferritina, apesar dela armazenar pouca quantidade, esse ferro ele é mais facilmente acessado em necessidades. Mas quando essa quantidade de ferro ela se esgotar na ferritina, aí você precisa usar o da hemosiderina. Ou seja, quando o dinheiro falta na carteira, aí sim, tu precisa ir no banco, enfrentar aquela fila, para ir no caixa eletrônico e sacar o dinheiro e encher novamente a tua carteira, né? Então, você só utiliza o depósito hemosiderina em condições mais críticas, né? Quando a ferritina está vazia. Então, nós temos hemosiderina. Um terço da hemosiderina do corpo é encontrado no fígado, um terço é encontrado na medula óssea e um terço é encontrado no baço e em outros tecidos. Existem algumas condições que podem fazer com que os níveis de ferro não estejam dentro da normalidade. Uma dessas condições é a carência de ferro. Quando o paciente, ele tem níveis reduzidos de ferro no sangue. Então, essa redução dos níveis de ferro, ela vai gerar uma anemia. Por quê? O ferro, ele é um elemento importante para produzir hemoglobina, né? E a anemia é uma condição em que os níveis de hemoglobina estão abaixo do normal. E isso repercute em uma hipóxia, né? Porque é a hemoglobina que transporta oxigênio. Uma das causas de anemia por deficiência de ferro é deficiência nutricional, que eu estava discutindo com o Josi. Só que essa deficiência nutricional, primeiro, ela não aparece do dia para a noite, né? Ela demora muito ter consequência e ela atinge diferentes
diferentes grupos populacionais de forma mais intensa ou menos intensa. No caso, por exemplo, dos homens adultos. Só 3% dos homens adultos, estima-se mais ou menos, que apenas 3% dos homens adultos tenham anemia ferropriva. Por quê? Porque a necessidade diária do homem adulto por ferro é muito pequena. É só 1 miligrama por dia. Então, por mais displicente que esse indivíduo seja na sua alimentação, 1 miligrama é muito fácil de ter no alimento. Tá? Então, por mais que a alimentação dele seja pobre em ferro, o pouco de ferro que tem ali, às vezes já é suficiente para atender a necessidade dele. Agora, quando se fala em mulher, principalmente em idade fértil, isso aumenta para 20%, ou seja, 20% das mulheres em idade fértil, elas tendem a ter anemia. E o que seria uma mulher em idade fértil? É uma mulher que se encontra entre o período da menarca, a primeira menstruação, até a menopausa. Ou seja, mulher em idade fértil é mulher que menstrua. Então, se ela menstrua, ela perde sangue todo mês e a necessidade nutricional de ferro dela é maior. Por isso que ela é mais facilmente, ela consegue entrar no estado anêmico. Então, se a alimentação dela não tiver um teor de ferro adequado, ela vai mais facilmente entrar no estado anêmico por carência de ferro. E quando se trata de gestantes, estima-se que, em média, 50% das gestantes tenham anemia carencial de ferro decorrente de um déficit nutricional. Pelo mesmo motivo que eu já falei, né, a gestante ela tem uma necessidade diária de ferro bem maior do que os outros dois grupos, que é o homem adulto e que a mulher em idade fértil. Porque a gestante ela precisa atender a necessidade dela como mulher e precisa também atender a necessidade do feto que está em desenvolvimento. Então, mais facilmente, essa mulher ela vai entrar em estado de anemia carencial de ferro. Outras condições que podem gerar uma baixa concentração de ferro no organismo é a gastrectomia. Tá? Só resumindo aí, a anemia carencial de ferro, né? O indivíduo ele vai ter redução no conteúdo de ferro do organismo por 3 motivos. Tá? O primeiro é uma deficiência nutricional, que é comum de acontecer. Tá? O segundo é uma má absorção. Isso acontece também, pessoal. Às vezes o indivíduo ele tem uma alimentação adequada, né, bem diversificada, com alto teor de ferro, mas o intestino dele ou o estômago dele não consegue absorver esse ferro, por mais que a alimentação dele seja uma alimentação bem nutritiva. Então, uma má absorção do ferro pode ser um fator, né, importante para que o indivíduo tenha uma anemia ferropriva. E a terceira condição de uma anemia ferropriva são as hemorragias, tá? O indivíduo às vezes se alimenta bem, o organismo dele consegue absorver a quantidade ideal de ferro, mas essa perda de ferro ou perda de sangue, o sangue ele é rico em ferro e faz com que ele venha perdendo cada vez mais o seu conteúdo interno de ferro. Então, o que pode gerar, por exemplo, uma anemia carencial? Presença de parasitas no intestino. Os parasitas, eles geram hemorragias através da sucção do sangue intestinal. E esses indivíduos, eles acabam evoluindo para uma anemia ferropriva por causa do sangramento induzido pelo parasita. Às vezes a mulher tem uma hipermenorreia. Essa hipermenorreia é um excesso de menstruação. A mulher, ao invés de menstruar 5 dias, menstrua 8, 10, até 15 dias.
Então, esse fluxo de sangue aumentado, fluxo patológico, né? Porque uma menstruação normal é fisiológico, né? É a única hemorragia considerada fisiológica, é a menstruação. Qualquer outra hemorragia é causada por doenças. Mas uma alteração na menstruação também é considerado doença. Então, o excesso de fluxo menstrual é considerado hemorragia patológica. Então, como a gente já falou, o estômago e o intestino são órgãos onde há o processo de absorção do ferro. E aí o que acontece? Se o indivíduo ele tem um processo inflamatório no estômago ou no intestino, ele vai, consequentemente, ter uma má absorção de ferro e ele pode evoluir para uma anemia ferropriva. Não, e aí eu volto a enfatizar, não porque a alimentação dele é pobre em ferro, mas porque o organismo dele não consegue absorver. Então, condições como gastrite, úlceras, do estômago, são processos inflamatórios do estômago, podem gerar anemia ferropriva, e também inflamações intestinais, como enterite, doença de Crohn, infecções intestinais crônicas, também podem induzir uma má absorção de ferro e, consequentemente, gerar uma anemia ferropriva. Outras condições que podem gerar uma queda na concentração de ferro no organismo são os cânceres, né, as neoplasias, porque essas células doentes, neoplásicas, cancerígenas, elas acabam tendo uma necessidade maior de ferro e elas acabam meio que roubando o ferro das demais. A necessidade diária de ferro aumenta em condições neoplásicas. Sem falar que alguns cânceres também eles induzem hemorragias. E as outras hemorragias, como eu falei para vocês, a hipermenorreia, que é o excesso de menstruação, e as demais hemorragias também geram perda de ferro pelo organismo e, consequentemente, a falta dele futuramente. E aí, se o organismo tem pouco ferro, ele tem dificuldade de sintetizar mais hemoglobina, e aí essa dificuldade de sintetizar hemoglobina gera uma anemia. O excesso de ferro também, né, assim como a falta, ele é prejudicial. O excesso de ferro, ele é causado ou por uma doença genética ou por uma condição secundária, ele pode ser adquirido. Defeito genético que gera aumento de ferro é chamado de hemocromatose genética. Essa doença é uma doença autossômica recessiva, ou seja, para o indivíduo ser considerado doente, ele tem que ter 2 cromossomos com essa mutação. E o que acontece com essa doença? Faz com que o indivíduo ele tenha uma absorção aumentada de ferro. Então, em vez de o indivíduo absorver 1 miligrama ou 2 miligramas por dia, ele vai absorver, em média, 4 miligramas de ferro por dia. E esse excesso de ferro vai ficando cada vez se acumulando no organismo. Mas os sintomas não aparecem precocemente, ele demora a aparecer. Os primeiros sintomas, né, desse excesso de ferro aparecem por volta dos 40 anos. O excesso de ferro no organismo, ele gera destruição de células do fígado, do coração, do pâncreas e outros órgãos. Então, esse indivíduo que tem hemocromatose, por volta de 40 anos, ele vai apresentar sintomas de cirrose, né, por conta da destruição do fígado, sintomas de diabetes, por conta da destruição do pâncreas, doenças cardíacas, e ele vai ter um sintoma bem interessante, ele vai ter uma hiperpigmentação da pele, decorrente também do excesso de ferro no organismo. Outra condição que pode gerar uma hemocromatose é quando o indivíduo ele tem necessidade de fazer diversas transfusões sanguíneas. Por exemplo, o indivíduo que tem anemia falciforme, que é uma anemia genética, ele, dependendo da gravidade da doença, o indivíduo necessita tomar uma bolsa de sangue por mês, uma bolsa de sangue a cada 15 dias.
E uma bolsa de sangue, meio litro de sangue, é rico em ferro. Né? Esse sangue, uma vez no interior do organismo, ele é dificilmente eliminado. Tá? Como eu já falei para vocês, o organismo ele controla a absorção, mas a eliminação ela é bem lenta, porque acontece apenas pela descamação do tecido. Então, indivíduos que tomam bolsa de sangue por muito tempo, eles podem adquirir essa hemocromatose. Esse excesso de ferro também ele pode ser causado por aplasia de medula. Então, se a medula óssea não consegue produzir hemácia, esse ferro fica acumulado no organismo. Ela também pode ser causada por necrose hepática, né? O fígado ele é um órgão que tem grande teor de ferro, porque ele é um órgão de depósito. Então, se o fígado começa a morrer, as células destruídas começam a liberar ferro na corrente sanguínea. Isso aumenta a concentração de ferro. E nas anemias hemolíticas também, né? Quando as hemácias estão sendo destruídas antes do tempo, isso gera também uma exposição aumentada de ferro na circulação sanguínea. Em condições também por envenenamento por metais pesados, o excesso, né, de metais pesados na circulação, contaminação, intoxicação, gera aumento de ferro na corrente sanguínea. Que isso é comum, por exemplo, em garimpeiros, né, indivíduos que estão submetidos ali a uma jornada de trabalho e está exposto a um ambiente que tem vários metais pesados ali nessa água, nesse mineral aí, que vai fazer com que ele tenha uma intoxicação. Com relação à hemoglobina. A hemoglobina, pessoal, é a proteína que tem maior concentração de ferro, maior quantidade de ferro do organismo. 70% do ferro do corpo está sendo utilizado na forma de hemoglobina. A nossa hemoglobina, no indivíduo adulto, nós temos 3 tipos de hemoglobina. Uma delas é a hemoglobina A1. A hemoglobina A1, ela é formada por 4 cadeias proteicas, 2 do tipo alfa, 2 cadeias globínicas alfa e 2 cadeias globínicas beta, tá? Essa hemoglobina A1, ela corresponde a 95 a 98% do total da hemoglobina do adulto. Então, basicamente, a hemoglobina que nós temos, a grande maioria é a hemoglobina A1, tá? Que é formada por 2 cadeias alfa, 2 cadeias beta. Existe também a hemoglobina A2, que ela é formada por 2 cadeias globínicas alfa, e diferente da A1, ela tem 2 cadeias delta no lugar de beta. Então, a hemoglobina A1, repito, tem 2 cadeias alfa, 2 cadeias beta. A hemoglobina A2, 2 alfa e 2 delta. E essa hemoglobina A2, ela corresponde, em média, a 2,5% do total da hemoglobina do indivíduo. Ela tem uma função semelhante à hemoglobina 1, transporte de oxigênio na mesma forma. Até agora a ciência não entendeu por que existem 2 hemoglobinas praticamente com a mesma função. Tá? E a hemoglobina fetal? A hemoglobina fetal, ela é muito rara no organismo humano adulto. Ela é mais abundante, como o próprio nome diz, no período embrionário, na vida intrauterina. Por isso que o nome é hemoglobina fetal. A hemoglobina fetal ela é formada por 2 cadeias alfa e 2 cadeias gama, né? 2 cadeias globínicas do tipo alfa e 2 cadeias globínicas do tipo gama. A diferença dessa hemoglobina, a hemoglobina fetal, para as demais, é que essa hemoglobina tem uma maior afinidade
pelo oxigênio. Isso quer dizer o quê? Ela se liga ao oxigênio com mais força. Ela está presente, né, principalmente no sangue do embrião. E é justamente por conta dessa característica da hemoglobina fetal que o embrião, né, que o ser humano, na vida intraembrionária, ele consegue respirar. Porque quando o sangue da mãe se aproxima do sangue do embrião, lá na placenta, né, e essas hemoglobinas, elas disputam o oxigênio, quem é que ganha nessa disputa? A hemoglobina fetal. Então, a hemoglobina fetal, ela consegue remover o oxigênio do sangue da mãe e oxigenar o sangue da criança. Então, a criança consegue respirar dentro da barriga da mãe devido à alta concentração de hemoglobina fetal no seu sangue. Tá? A criança dentro do útero, ela não respira, né? Os pulmões delas estão encharcados de líquido amniótico. A respiração, a oxigenação do sangue do embrião vem da placenta, né? Vem do sangue da mãe. Então, por isso que as grávidas, às vezes, têm uma respiração mais ofegante, porque ela está respirando por 2. Tá? Então, na vida embrionária, logo após o nascimento, o sangue da criança recém-nascida tem 90% de hemoglobina fetal. E aí, à medida que as hemácias elas vão morrendo e vão se formando novas hemácias, esse teor de hemoglobina fetal vai reduzindo, porque depois da vida embrionária, né, logo após o nascimento, a medula óssea começa a produzir hemácias com alto teor de hemoglobina A1. E aí a hemoglobina fetal vai caindo. 1 ano, né, uma criança de 3 anos, ela tem a concentração de hemoglobina fetal só de 1%. Então, de 90%, logo após o nascimento, cai para 1%, 3 anos depois. E no indivíduo adulto só tem 0,4%, é uma concentração muito baixa. A função da hemoglobina, como a gente já comentou em algumas aulas, é transporte de gases, né? Ela transporta oxigênio dos pulmões até os tecidos, né? Principalmente ali no sangue arterial. Então, o sangue arterial, ele é rico em hemoglobina, transportando oxigênio. E no transporte inverso, né, ele remove o gás carbônico, que é expelido pelo metabolismo celular, e leva esse gás carbônico até os pulmões para ser, né, expulso do organismo através da expiração. Então, essa hemoglobina ligada ao gás carbônico, ela está muito frequente no sangue venoso, que faz o transporte de gás carbônico. Aí, na parte inferior da tela de vocês, nós temos a representação dessa hemoglobina. Do lado inferior esquerdo, nós temos a representação da hemoglobina A1. Nós temos 4 estruturas coloridas. Cada estrutura colorida dessa é uma proteína, é uma cadeia globínica. 2 delas são do tipo alfa, as 2 cadeias globínicas da parte inferior, e 2 cadeias são do tipo beta, as 2 cadeias globínicas da parte superior, azul e marrom. Percebam que dentro de cada cadeia globínica nós temos um anel M, né, que é essa estrutura avermelhada, que lembra uma flor. E dentro do anel M, nós temos uma esfera cinza, representando ali o átomo de ferro, tá? Então, é ali onde o ferro está, dentro do anel M, e esse anel M dentro de cada cadeia globínica. Na parte inferior do vídeo, né, no meio, essa figura do meio, representa o anel M. E esse anel M aí tem 6 átomos que estão de cor diferente, então numa tonalidade azul. São esses átomos aí que fazem uma aproximação com o ferro. Eles fazem ali uma interação com o átomo de ferro. Na parte direita do vídeo, nós temos essa interação
concluída. Nós temos ali os átomos azuis, né, que são nitrogênios e hidrogênios, que estão ali se interagindo com o átomo de ferro. E veja que esse átomo de ferro ele está se ligando a uma molécula de oxigênio na parte superior, duas esferas vermelhas e simbolizando aí a molécula de gás oxigênio. Então, é assim que o nosso corpo transporta oxigênio. A hemoglobina tem anel M no seu interior, o anel M tem um átomo de ferro, e esse átomo de ferro faz uma interação com as moléculas dos gases, oxigênio ou gás carbônico. Outra proteína que tem a função de associar-se ao oxigênio é a mioglobina. Diferente da hemoglobina, a mioglobina tem apenas uma cadeia proteica, por isso que ela é uma proteína terciária. Tá? É como se ela correspondesse a 1/4 de hemoglobina. Ela tem apenas uma estrutura proteica e dentro dessa estrutura proteica um anel M, né, que tem um átomo de ferro. Essa proteína, como eu falei, ela é uma proteína de estrutura terciária e ela tem uma maior afinidade por oxigênio que a hemoglobina. Então, quando o sangue chega lá no músculo, a hemoglobina e a mioglobina vão também disputar pelo oxigênio. Quem que ganha? A hemoglobina, que tem maior afinidade. A mioglobina, que tem maior afinidade. Então, a mioglobina consegue roubar o oxigênio da hemoglobina do sangue e armazenar no músculo. A função dela é justamente estocar oxigênio no músculo. Quanto maior o teor de mioglobina no músculo, maior a concentração de oxigênio que vai estar ali armazenado. Então, o indivíduo sedentário e o indivíduo atleta, a diferença de mioglobina desses músculos é muito grande. O sedentário tem pouca mioglobina, por isso que ele se cansa fácil, e o atleta tem alto teor de mioglobina no músculo, e é por isso que ele consegue fazer atividade física intensa por um maior espaço de tempo, sem se cansar, sem se fadigar. Aqui nós temos um processo, né, de síntese do anel M. O anel M, né, que é um dos constituintes da hemoglobina, ele é sintetizado em parte dentro da mitocôndria e em parte no citoplasma da célula. O início, as reações iniciais e as reações finais se situam no interior da mitocôndria e as reações intermediárias se situam no interior do citoplasma. Antes que comecem a puxar os cabelos, não vou botar isso na prova, tá bom? Certo? Não se preocupe. Mas eu preciso falar para vocês o que acontece. Tá? Que bom. Eu sabia. Muito complicado. Nada. Então, o que acontece? Como que esse anel M ele é sintetizado? Então, aqui nós temos o esquema que mostra essa síntese do anel M. Então, tudo começa no interior da mitocôndria com a associação de duas moléculas, a succinil coenzima A e o aminoácido mais simples, a glicina. Essa associação gera um desprendimento de gás carbônico, e essa associação ela vai gerar a síntese de um aminoácido derivado chamado de ácido delta-aminolevulínico, ou apenas de ALA. Essa síntese acontece em decorrência da catálise de uma enzima chamada de delta-aminolevulinato sintase. Aliás. O defeito nessa enzima gera uma doença. Então, se o indivíduo tem uma mutação genética que ele não consegue produzir essa enzima, ele vai ter uma doença chamada de anemia sideroblástica ligada ao cromossomo X. Então, perceba que essas reações químicas, todas elas acontecem em decorrência de uma enzima. Essa enzima está com o seu nome em verde. E o defeito dessa enzima gera uma doença de cada enzima, o defeito de cada enzima gera uma doença que está
em azul, tá? Por exemplo, a segunda enzima, o nome dessa enzima é ala-desidratase, tá? E o defeito dessa enzima gera uma doença chamada de porfiria deficiente de ala-desidratase. Tá? No final dessa reação toda, nós vamos ter ali a incorporação do anel do ferro pelo anel M, através de uma enzima chamada de ferroquelatase. Aí o anel M vai estar sintetizado. Existem algumas doenças, algumas anemias decorrente da não síntese do anel M. O nome dessas doenças são chamadas genericamente de porfirias, né? É o defeito em uma dessas etapas aí da síntese do anel M. Então, esse anel M, quando ele é degradado, quando a hemácia morre e esse anel M ele começa a ser degradado, ele vai se transformar em compostos corados, né, com cores, com tonalidades diferentes. Então, o anel M ele é vermelho, por isso que ele dá a cor da hemoglobina, vermelha. Esse anel M, quando ele é degradado, o primeiro metabólito que ele se transforma é chamado de biliverdina, e ele é verde, né? Depois essa biliverdina se transforma em bilirrubina, que é amarela. Ela é transportada pelo sangue, chega no fígado, depois do fígado vai para o intestino. Lá no intestino, essa bilirrubina é convertida em urobilinogênio, através da ação das bactérias intestinais. Esse urobilinogênio, parte dele volta para a circulação e vai ser expelido na urina, na forma de urobilina, que é um composto amarelo que dá a cor da urina. O restante do urobilinogênio que não foi para a circulação, que permaneceu no intestino, ele vai se transformar em estercobilina, que é uma substância marrom que dá a cor das fezes. Esse mecanismo de degradação do anel M pode ser visto, inclusive, na análise do hematoma. Quando você sofre uma torção, um trauma, né, uma pancada, aquela pancada ela gera ruptura de hemácia e gera exposição de hemoglobina. Então, logo após o trauma, a região que foi traumatizada, ela fica avermelhada decorrente dessa exposição de hemoglobina. Depois dessa hemoglobina, ela vai sofrer um processo de oxidação. Essa hemoglobina oxidada, ela vai ter uma tonalidade roxa, né? Que é o que acontece com o hematoma dias depois. E no final, quando o hematoma está desaparecendo, aquela tonalidade roxa, ela vai se transformar em uma tonalidade verde amarelada. Por quê? Porque ali nós temos a presença da biliverdina e da bilirrubina, e aí depois o hematoma desaparece, completando assim a degradação do anel M. Então, a partir de agora, vocês nunca mais vão olhar um hematoma da mesma forma. Vocês vão lembrar aí do metabolismo do anel M. E nós temos, né, na literatura descrita, algumas doenças que estão relacionadas com a síntese imperfeita da hemoglobina, essa proteína vermelha que tem a função de transportar oxigênio. Uma delas, né, e a mais comum, é a anemia falciforme, que é a formação de uma hemoglobina A1 imperfeita, chamada de hemoglobina S. O indivíduo, para ser considerado anêmico falciforme, ele tem que ter os dois cromossomos com a mesma mutação. Se ele tiver só um cromossomo, ele é chamado de portador, ou traço falciforme. O que acontece? Essa mutação genética é uma das doenças genéticas mais comuns, principalmente na África e na região do Mediterrâneo. Por quê? Porque indivíduos que são traço ou indivíduos que são anêmicos falciforme, eles não são acometidos pela malária, porque o plasmódio protozoário que gera a malária,
ele precisa entrar no eritrócito para se multiplicar. E como a hemácia do indivíduo com anemia falciforme, ela tem um tempo de vida curto, o plasmódio não consegue completar o seu ciclo de vida. Então, ele é muito importante porque aquele indivíduo que é traço, ele não vai morrer de malária nunca. E essa doença, ela é muito grave e é muito comum na África e no Mediterrâneo. Em decorrência desse distúrbio genético, esses indivíduos que tinham traço falciforme, eles conseguiam sobreviver mais tempo, conseguiam ter mais descendentes e conseguiam transmitir essa mutação genética para os seus descendentes. Por isso que ela é uma mutação genética muito comum. E hoje no Brasil nós temos muitas pessoas com anemia falciforme, porque essa mutação genética veio com os escravos durante o tráfico negreiro. E existem várias mutações genéticas da anemia falciforme. Inclusive, a gente consegue distinguir, tem alguns trabalhos científicos que mostram as diferentes mutações genéticas de cada tribo africana. E a gente consegue unir a genética com a história e consegue ver de qual região os escravos de cada estado vieram, de qual região africana. Por exemplo, os escravos que vieram para cá, para o Maranhão, foram de tribos diferentes das que vieram, por exemplo, de Pernambuco. A gente consegue ver isso associando a análise de DNA das mutações genéticas da anemia falciforme. Então, geneticamente, o que é uma anemia falciforme? Como a gente falou, a hemoglobina A1, ela é formada por 2 cadeias alfa e 2 cadeias beta, perdão. A cadeia beta, ela tem 116 aminoácidos. O 6º aminoácido dessa cadeia beta é o ácido glutâmico, tá? Esse ácido glutâmico, na mutação genética da anemia falciforme, ele é substituído pelo aminoácido valina. E ele altera todo o funcionamento dessa hemoglobina quando ele é substituído pela valina. Por quê? Essa hemoglobina S, essa hemoglobina alterada, quando ela é submetida a baixa concentração de oxigênio, ela não se mistura com a água e ela começa a formar fibras. Então, aquela hemácia que era redondinha, com o aumento do tamanho das fibras, elas vai se esticando até se transformar numa foice. E isso reduz a capacidade de transporte de oxigênio dessa hemácia. E o pior, essa hemácia, como ela tem um formato de foice, ela fica rígida e ela é destruída antes do tempo. Uma hemácia normal vive em média 120 dias. Uma hemácia do indivíduo com anemia falciforme vive em torno de 30 a 40 dias. Então, há uma destruição muito rápida e o indivíduo ele vai tendo uma redução da quantidade de hemácias dele decorrente dessa destruição excessiva. E ele acaba tendo manifestações anêmicas. Mas o corpo humano, ele tende a tentar reverter o quadro. O indivíduo que tem anemia falciforme, ele vai ter uma hemólise extensa, que é a destruição rápida das hemácias, Hemólise significa lise, quebra, hemácia. Então, hemólise é a quebra das hemácias. Uma forma do corpo tentar reagir e impedir que o indivíduo entre em estado anêmico é a medula produzir cada vez mais células vermelhas, aumentando a taxa de proliferação celular. Esse aumento de taxa de proliferação celular é chamado de hiperplasia. Então, a medula óssea, para se adaptar a essa nova condição, ela entra em hiperplasia para impedir a evolução do estado anêmico, mas não resolve. À medida que essas hemácias elas vão sendo destruídas em grande quantidade, vai se produzindo muita bilirrubina, que é um metabólito decorrente da degradação do anel M.
E o que acontece? Essa bilirrubina, ela não se mistura muito bem com a água. Ela vai ser armazenada na bile, na vesícula biliar, perdão, e o excesso de bilirrubina forma cristais, e esses cristais, eles começam a se aglomerar e formam cálculos. Então, pedras na vesícula biliar, decorrente do acúmulo de bilirrubina. Então, isso é comum em indivíduos que têm anemia falciforme, eles terem cálculos biliares decorrentes do acúmulo de bilirrubina. Outra doença genética, outra anemia genética, são as talassemias. Diferente da hemoglobina, da anemia falciforme, a talassemia é uma doença genética que reduz a produção de cadeias globínicas. Então, nós temos a talassemia alfa e a talassemia beta. Então, o indivíduo que tem talassemia alfa, ele tem dificuldade, ele tem um defeito genético que reduz a produção de cadeia alfa. Indivíduos que têm talassemia beta, ele também tem uma mutação genética que reduz a produção de cadeia beta. Então, dependendo do grau de comprometimento dessa produção, o indivíduo ele pode ter uma talassemia alfa maior, alfa intermediária ou alfa menor. Mesma coisa para talassemia beta. Talassemia beta maior, talassemia beta intermediária ou talassemia beta menor, tá? Então, nós temos essas duas doenças genéticas aí que geram hemoglobinas alteradas, certo, pessoal? E a gente fica por aqui. Alguém de vocês tem alguma dúvida a respeito do assunto? Deu para entender, pessoal? Que é um assunto que tem muito detalhe, eu sei. Deu para entender. Oi? Deu para entender? Sim. Professor, Oi. e esses slides estão no portal? Porque eu não vi esses slides no portal. Não, ele está aqui nesse programa. Mas qualquer coisa eu passo para vocês. Ah, eu vou passar para vocês. Tá. Por favor. E o vídeo que o senhor disse que tinha colocado também no portal, eu também não achei esse vídeo. Não, eu botei só o link. Pois é, eu não achei o link. Tá, eu vou mandar de novo. Talvez tu entrou no grupo depois. Tá? Mas só tu procurar no YouTube, Professor Irã Reis, que tu encontra lá o vídeo. Mas, de qualquer forma, o senhor coloca lá. Não, eu coloco. Por favor. Vou colocar agora. Professor, o senhor coloca o slide, porque eu não consegui ver nada. Tá, eu vou colocar esses slides tudinho. Tu não conseguiu, não? Só deu pra... Eu também falando não, o professor. slide. Eu não consegui ver os slides. Pois é, tem alguns alunos que não estão conseguindo ver. Ah, provavelmente é conexão. Não, você vai lá. Ou então a plataforma que está congestionada, porque nós temos aí 26 alunos. Eu consegui ver, um negócio é que eu cheguei não consegui ver. e não assisti nele. Não aparecia uma imagem e parava nessa imagem. Daí não andava mais. Eu não consegui ver também, não. Tá, eu vou colocar os slides para vocês. Tá bom. Viu? Beleza. Alguém tem alguma dúvida? Tá bom, Não, professor. Professor, é que só o link da aula de hoje não estava disponível. Tá, professor, Sim. o senhor coloca o link daqui na aula, quando o senhor tiver aula, para a gente poder entrar lá. Eu coloquei lá no grupo. Coloquei no grupo. Não, eu estou falando pela plataforma, entendeu? Que daí a gente tá. entra direto pelo notebook. Tá Tá bom. bom? Tá bom. Ah, chegou a ver mesmo. Quem mais? Você foi daquela forma como eles fazem. Daqui o álcool gel, abrindo. Pessoal, alguém mais tem alguma dúvida? Professor, eu tenho uma pergunta.